Boa noite, dedicados irmãos. Que Jesus nos conceda a sua paz e a sua infinita justiça, bondade e misericórdia. Nós vamos começar os nossos estudos hoje. Boa noite, Rosane. Seja bem-vinda. Boa noite, Geraldo. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez em nome desta doutrina para estudarmos um pouquinho mais. Muito bem, Rosane. O tema já está na tela, né? Nosso roteiro, Geraldo, para nós, nesta noite, a vida no mundo espiritual através das obras espíritas, que estão repletas de informação sobre esse assunto tão palpitante, importante para nós, encarnados, né, que transitamos ora no mundo físico, ora no mundo espiritual. Então, é importante que a gente tenha consciência do que é esse mundo espiritual, né, que nós ouvimos falar, lemos, né, e o que nós vamos levar daqui conosco. Né? Então, vejamos, Geraldo. É importante nós pontuarmos que a codificação espírita, as obras espíritas, elas nos trazem essa revelação sobre a vida após a morte. E essa revelação nos pontua que a vida continua de forma organizada. Porque se há desorganização, ela é da nossa parte, da parte do mundo físico e não do mundo espiritual. Nós veremos daqui a pouco como é que se organiza. Teremos uma noção. Tá? E também nós podemos observar pela leitura das obras que essa vida no mundo espiritual ela está de acordo com as leis divinas. Elas não ocorrem aleatoriamente, elas não ocorrem sem o cuidado do plano maior, tudo ocorre dentro da justiça divina, das leis, né? Das leis de Deus. Então, é muito importante nós termos consciência disto. Né? E todos nós já demos, com certeza já vimos em algum momento o filme Nosso Lar. Foi um filme muito representativo para nós, e nós separamos aqui uma cena, geral, só uma cena, assim, muito curta, muito singela, mas que a gente pode ter essa noção do que está, de como se organiza, né? Então, vejamos aqui, queridos irmãos, só para nós termos uma ideia, conforme o filme Nosso Lar. Aqui nós podemos observar o André Luiz caminhando com Lísias, aqui uma visão global da colônia, o André Luiz entrando no ministério, a chegada dos espíritos da crosta, que chegam ao nosso lar, aqui o André Luiz chegando no nosso lar, recebendo o tratamento necessário, chegando, entrando no edifício da governadoria, recebendo a sua mãe. É um momento de muita emoção no livro e no filme. A visão, um pouco da visão sobre a parte central da colônia, e a chegada, os irmãos do nosso lar recebendo os espíritos que estavam chegando da crosta terrestre. Então, é um filme que deve ser visto por nós, retomarmos. É claro que ele dá apenas uma visão global, porque o livro é muito rico em detalhes, Geraldo. Então, fica a dica, casa a leitura com o filme. Vale a pena. Rosane, né? Já vou antecipar, dar um spoiler aqui do nosso próximo estudo. O tema ele é tão palpitante, ele é tão... A Colônia Nosso Lar foi um marco
tão... o livro Nosso Lar, desculpe, né? Foi um marco tão profundo a nível de revelação sobre a vida no mundo espiritual, e a sequência da obra de André Luiz, que depois teve, na sequência, o livro Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e tantos outros que seguiram na sequência de estudos, Entre a Terra e o Céu, e outros, que nós nos propusemos, né, contigo, para que a gente estude exclusivamente, de uma forma um pouco mais detalhada, a vida na colônia Nosso Lar. Até porque, quando nós chegarmos na espiritualidade, sofremos tanta estranheza quando formos recebidos, e orar para Deus que seja no nosso lar. Que nós mereçamos, seja uma colônia. Que nós mereçamos ingressar numa colônia, né? Como a do Nosso Lar, por exemplo. Então, na próxima aula... Isso. É um livro muito rico de informações. Então, tivemos que tomar essa difícil decisão. Um encontro só para o Nosso Lar. Nós não conseguiríamos abordar com a profundidade que o tema requer, com todos, e absorver todas as nuances que o tema, a vida no mundo espiritual, nos pede. Porque, por exemplo, são várias referências de colônias, cada uma com a sua especialidade, como nós vamos ver daqui a pouco. Exatamente. Elas são específicas, né, Rosane? Cada uma tem as suas características e os seus objetivos. Parece que isso está na introdução do livro Nosso Lar, né? É verdade. Muito bem. Mas nós vamos prosseguir, então. Rosane, olha, só para falar que nós estamos com 57 pessoas online, vários compartilhamentos aqui da nossa live, vários irmãos do Brasil inteiro dando boa noite e dizendo que estão assistindo conosco e devem estar preparando já suas perguntas para nós. Vamos se preparar, hein? Vamos lá. Que bom. Muito bem. Pois então, Geraldo, agora nós não poderíamos deixar de falar deste tema sem ir na base. E a base é o Livro dos Espíritos, muito rico de informações. Capítulo 3, Geraldo, e aí? Como é que nós ficamos aqui com o Livro dos Espíritos? Nós não poderíamos deixar de falar de vida espiritual, embora a gama de revelações, de abordagens, de aprofundamentos que André Luiz nos trouxe com a obra dele, também o próprio Emmanuel, no livro Há 2000 anos, quando fala da recepção que Jesus teve aos primeiros martirizados na vida espiritual, que da primeira leva de cristãos que foram martirizados, inclusive Lívia, a esposa do senador Cruz Lentz, estava nesse primeiro grupo que chegou à espiritualidade. Tivemos demonstrações de como que é a vida no mundo espiritual já, o mérito, o recebimento, o aconchego, as lições que isso nos traz. No livro, por exemplo, para Boa Nova, fala da Nossa Mãe Santíssima, quando ela chegou na espiritualidade, como ela foi recebida, os mimos que foram dedicados a ela. Imagina a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo chegando no plano espiritual. Foi muito emocionante, porque pediram concederam a ela um desejo, e ela teve essa oportunidade, Rosane, de escolher algo para poder fazer a sua recepção. Ela escolheu visitar os cristãos que estavam para serem martirizados. E foi uma cena maravilhosa, porque, junto com a Nossa Mãe Santíssima, uma corte de espíritos superiores a acompanhou nessa viagem que ela fez ao Coliseu de Roma. Foi muito interessante, né? Mas então a gente fica com essas lições e nós temos as referências na obra de Allan Kardec que não poderíamos deixar de citar. E o Livro dos Espíritos, o Nosso Lar, na década de 40, 1940 aproximadamente. Mas o Livro dos Espíritos nos trouxe informações precisas no ano de 1857.
Allan Kardec teve o cuidado de perguntar sobre ao Espírito da Verdade, por exemplo, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, como nós estamos vendo aqui, a alma após a morte, sua individualidade, a vida eterna, separação da alma do corpo, perturbação espiritual. Por exemplo, na pergunta 149, ele pergunta ao Espírito da Verdade: o que sucede à alma no instante da morte? Ela volta a ser espírito, ela volve ao mundo dos espíritos. E a pergunta 150, Rosane, que você está passando aí: a alma após a morte conserva sua individualidade? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito. Vejam, dedicados irmãos, que já começando, é uma preocupação que as pessoas têm: como é que eu vou me encontrar no plano espiritual? Quando você deixa a Terra, você chega na espiritualidade tal qual você estava aqui na Terra, porque o molde do seu perispírito, que é o seu núcleo etéreo, fluídico, seu corpo fluídico, ele conserva toda a sua aparência. Aí vem a questão da evolução espiritual, uns mais, outros menos. Quando chegam na espiritualidade, se adequam um pouco a esse novo mundo. Aí podem estar numa condição melhor, uma aparência mais jovem. Muitos deixam o corpo físico numa condição, muitas vezes dolorosa, difícil, mas são espíritos evoluídos. Chegam na espiritualidade e estão mais jovens, né? Rejuvenesceram exatamente após a sua desencarnação. Mas é uma condição de espíritos que cultivaram os valores da vida, os bons valores. E aí nós temos a próxima pergunta, né, que já vai aparecer para todos aí. A questão da vida espírita. E Allan Kardec então dedicou no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da vida espírita. Olha os temas: espíritos errantes, mundos transitórios. Queria falar sobre espíritos errantes. Vejam que Allan Kardec usou uma expressão adequada para ele na época. Errantes, parece que nós estamos andando a ermo na espiritualidade. Não é isso. Ele quis dizer: os espíritos errantes são os espíritos que transitam no plano espiritual. Não são espíritos que estão errando a ermo, vagando na espiritualidade. É um termo que ele usou, adequado para ele na época, mas que nós bem entendemos hoje. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, ensaio teórico da sensação dos espíritos, escolha das provas, as relações do além-túmulo, as simpatias e antipatias entre os espíritos, recordações da existência corpórea e a comemoração dos mortos e nos funerais. Vamos dar um toque um pouco de cada um desses itens aqui para a gente sentir, antes de nós passarmos ao tema ainda mais palpitante. Pode perguntar, Nina. Pode passar. Bom, vou falar dos espíritos errantes, né? Da pergunta 223, Allan Kardec fala sobre a questão de a alma reencarna logo depois de haver se separado do corpo? Não. Raríssimos espíritos recomeçam uma nova missão, mas são raros. Os espíritos, eles têm um tempo para se adaptar, se readaptar ao plano espiritual. Se nós vermos assim, do que eu pessoalmente tive conhecimento de entidades que desencarnaram, passaram um pouco tempo no plano espiritual e logo reencarnaram, são pouquíssimos casos. De um modo geral, quando desencarna, passa-se um tempo, porque a vida na Terra é uma vida que nos absorve bastante, que nos envolve bastante, até que nós revisemos toda a nossa existência, que nós revisitemos tudo aquilo que nós fizemos e replanejemos o nosso retorno à Terra, demora pelo menos uns 10 anos, no mínimo uns 10 anos, é o normal. Tem gente que, obviamente, precisa de mais tempo e muito mais tempo, de acordo com o seu entendimento que teve da sua vida. Quem não teve nenhum entendimento, eu digo no mínimo uns 10 anos, mas, do modo geral, é ainda um pouco mais. Rosane, o nosso professor Langebrand, eu fiz essa pergunta para ele. Ele falou: aproveita bem a encarnação, Geraldo,
porque entre uma encarnação e outra, entre o nascimento de uma vida e o nascimento de numa outra vida, há um intervalo, há um espaço de pelo menos 200 anos. Então, você imagina que você tenha uma vida, se você viver bem 100 anos, você passa 100 anos na espiritualidade de um modo geral. Entre 150 e 200 anos. Já pensou a gente desperdiçar uma oportunidade aqui na Terra? Existe todo um planejamento. Não é assim, eu quero e vem. Não, existe um planejamento, existe uma organização. Né? A família, aquela questão da aproximação que nós já vimos, né? As provas em grupo. Então, perfeito. É um trabalho muito delicado da espiritualidade. Muito bem, vamos avançar, né? Na pergunta 224, que é a alma no intervalo das emancipações, é um espírito errante, como diz Allan Kardec, é um habitante da espiritualidade, né, Rosane? Pois então, né? Então, nós somos esses espíritos errantes após o desligamento do corpo físico. Aí nós temos a oportunidade de progredirmos, de avançarmos no nosso conhecimento, nessas esferas superiores à Terra, superiores à Terra. É importante, por exemplo, nós tivemos notícias, né, que o Emmanuel, após a desencarnação do Chico, reencarnou na Terra. E ele falou isso pelo próprio Chico. Foi uma informação confiável. Como o Chico desencarnou em 2002, então nós imaginamos que o Emmanuel está com seus 17, 18 anos de idade hoje. Onde está o Emmanuel, Rosane? Por favor, se você descobrir onde ele está, avise que eu vou correndo lá dar um abraço nele. Todo mundo quer dar esse abraço, mas realmente a única informação que se soube, dito pelo Chico, é que ele teria reencarnado no interior de São Paulo. Interior de São Paulo? Interior de São Paulo. É o interior de São Paulo. Tá pertinho de ti, Geraldo. Mas ele também ia ter tarefa específica na área de ensino e da pedagogia, né? Então, vamos aguardar que deve ser alguém, né, ligado a essa área. Mas por enquanto é um jovem. Essas curiosidades, nesse momento, não nos cabem. Vamos indo, então. Do tempo e dos intervalos, como nós já falamos, eles podem ser rápidos, de acordo com a necessidade, mas, de um modo geral, eles precisam-se de vários intervalos, de um intervalo de tempo. Quando reencarnações são bem planejadas, o espírito, como nós já vimos no processo reencarnatório, ele estuda, ele planeja, as pessoas que ele precisa, muitas vezes, se reconciliar, que ele precisa conviver, que precisam estar no caminho dele, precisam estar na Terra. Muitos espíritos não estão reencarnados na Terra, precisam retornar antes para que ele retorne depois. Isso tudo demora um plano de, muitas vezes, de 50 até 100 anos. Nós já vimos isso. Um grupo de pessoas que estão em dívida um para com os outros planejam reencarnar. Um vem como pai e o outro já está planejado vir como filho. Imagina. Quando o pai cresce, quando o pai tem filhos, já se passaram 30 anos para que o casal possa conceber uma criança. Então, aquele que ficou na retaguarda para nascer como filho, ficou esperando 30 anos. Mas o planejamento de tudo isso já levou uns 20 anos para reunir um grupo inteiro, fazer a planificação. Então, um intervalo, por exemplo, de 50 anos. O importante é não ter pressa, né? Não ter ansiedade, porque vai precisar realmente, e tomara que seja bem planejado. Vamos ver a nossa próxima pergunta. Os espíritos que são purificados em mundos inferiores, são os mundos transitórios. Quando a gente vê que entidades espirituais, eles reencarnam, por exemplo, a Terra era um mundo inferior. Já podemos dizer que era, né? Porque estamos em pleno curso de regeneração.
Mas a Terra é um mundo de expiação e provas. Para muitas entidades, reencarnar na Terra é difícil, porque eles sabem que chegando aqui vão ter o peso das injunções materiais, e as injunções materiais necessárias para quem convive num planeta como o nosso, pesa para quem está acostumado a viver no mundo sublime, de eternidades, né? de fluidos, de vibrações. Você viaja na velocidade do pensamento. Ah, eu quero estar lá no Bosque das Águas, no nosso lar. Você pensa em estar no Bosque das Águas. Para espíritos superiores, eu quero estar, por exemplo, no planeta Júpiter. Você pensa em estar. A viagem no mundo dos espíritos, para os espíritos que têm um conhecimento, que têm elevação espiritual, é a velocidade do pensamento. E a velocidade do pensamento ela é superior à velocidade da luz. Isso é interessante, porque o espírito pensa e está naquele lugar. André Luiz, por exemplo, como a gente viu ali no filme, né, no trecho do filme, ele se deslocou com o Aeróbus, que é uma nave para levar espíritos que ainda não estão adaptados, que não conseguem volitar, que é um termo usado para a pessoa dispensar os automóveis, os módulos, os veículos de locomoção no plano espiritual. Os espíritos volitam. Aí já a pessoa se reencarna na Terra, tem que pegar ônibus, trem, tem que tomar chuva, tem que tomar vento. E você está andando aí em Pelotas, por exemplo, Rosane, que de um minuto para o outro já cai geada, você está com sol, daqui a pouco já está chovendo. O espírito pensa 3 vezes antes de reencarnar em Pelotas, né? É. E fecha tempo e abre, e a gente e nós estamos sujeitos às intempéries. E há pessoas que, por exemplo, não, eu preciso passar um pouco de dificuldade, vou nascer na zona agreste, na região agreste do Nordeste, onde não tem água, onde tem uma vida difícil. Então, essas pessoas têm uma certa dificuldade em adaptar. Mas é importante, porque nessa dificuldade ocorre a purificação. Vamos avançar? Vamos avançando. As percepções, as sensações do sofrimento, pode botar todos os itens na tela, Rosane. Vamos falar das percepções terrenas, o limite dessa percepção que os espíritos vão nos dando, a fadiga e o repouso, a natureza do sofrimento. O espírito da verdade, ele fez essa pergunta, né? Para o espírito, a fadiga, a necessidade de repouso experimentam no mundo espiritual, não podem sentir fadiga como a entendeis. A gente logo fica pensando, nós estamos no plano espiritual, eu vou cansar, eu vou ter sono. Olha, os espíritos, eles não dormem. Já vou dizer, né, para quem vai dizer assim, descansou. Não. Vamos corrigir essa frase, né? Nós não descansamos quando chegamos no plano espiritual, porque muitas vezes lá na vida espiritual é bem mais agitado do que aqui na Terra. Os espíritos que já se redimiram, já entraram no processo de entendimento, inclusive já tem até pergunta aqui, o Nélio está perguntando sobre a questão do vestuário dos espíritos quando estão na vida espiritual. Nós vamos falar. Os espíritos, eles estão na espiritualidade, eles conseguem, os que podem, com a força do pensamento, por uma técnica chamada de ideoplastia. Ela plasma em si a sua vestimenta, ela plasma em si a sua aparência, de acordo com o grau de avanço. Muitos não têm isso. Muitos precisam de auxílio, de amparo, precisam se alimentar um pouco mais denso, um pouco mais etéreo. Isso está explicadinho na coluna Nosso Lar, e eu não vou antecipar, porque isso vai ser detalhado na aula que vem, na próxima aula. Tem muita informação a respeito dessa questão do vestuário. E quem pode escolher o seu vestuário? Essa é uma informação que está no Nosso Lar. Isso, não. E tem um detalhe, Allan Kardec aborda no Livro dos Médiuns que era importante que todos visitassem um capítulo chamado Laboratório do Mundo Invisível,
onde os espíritos manipulam os fluidos, como que eles manipulam, eles interagem, como eles conseguem se materializar, de que forma que eles conseguem se materializar. E a natureza do sofrimento, que é esse último item, Rosane. Os espíritos, por exemplo, que mais ou menos remete ao item 237 e o 255 são muito interessantes, porque a gente chega no mundo espiritual, para quem está aqui curioso, né, como que nós chegamos na vida espiritual. Se a pessoa cultivou o desprendimento dos bens terrenos, se cultivou a vida espiritual, na vida religiosa, ética, de caráter, moral, religiosa, se cultivou bons hábitos e bons costumes, será muito bem recebido na espiritualidade, não terá nenhum choque, não terá nenhuma dificuldade em se adaptar. As percepções terrenas se dissiparão rapidamente e não terá, o sofrimento terá um outro tipo, a palavra sofrimento tem outro tipo de conotação, diferente, por exemplo, das pessoas, Rosane, que estão presas ao mundo material, que cultivaram aqui na Terra as questões materiais, não conseguem se desprender, estão ali alimentando a avareza, o egoísmo e os maus sentimentos. Quando chegam na vida espiritual, cultivaram tanto, lutaram tanto para permanecer na Terra com a sua hegemonia, com a sua superioridade, que ela é fictícia, né? Muitos espíritos que chegam na vida espiritual, eles querem ter seus súditos, seus servos, os seus empregados, e não tem. Eles não têm mais essa mesma hegemonia. Então, aí tem aquele sofrimento, né? O sofrimento de quem não tem a sua percepção. Chegam no mundo espiritual e não conseguem ter essa mesma liberdade. Então, nós percebemos que é importante a natureza do sofrimento vai de acordo com o apego que a pessoa tem em relação aos bens materiais. Então, é importante que nós cultivemos uma vida superior, uma vida ligada aos bons sentimentos, para que essas sensações, até mesmo porque quando nós cultivamos os maus sentimentos, nós ficamos em regiões que não são muito agradáveis e as sensações são duras. Quando a gente está num plano melhor, a gente sente a brisa fresca, o sol brilha em multicores, pássaros cantam, a água, a brisa, tudo, a música, tudo nos leva a sensações de amor e paz. Como é importante nós vivemos esses momentos, né, Rolando? É uma questão interessante, né, Geraldo? Porque às vezes a gente fica pensando todo esse apego, todo esse acúmulo de bens, não faz com que o espírito fique preso às coisas materiais. E aí deixa de alçar outros voos. Então, aí a gente diz, fulano morreu, mas não desencarnou, porque está preso ainda às questões materiais, aos seus bens materiais, preso ao corpo. É uma situação bastante delicada, e essa é uma reflexão importante para nós, que ainda estamos em curso na vida física. Sem dúvida, Rosane. Vamos aproveitar, né, muito bem o tempo que nós temos na nossa vida para nos prepararmos à vida espiritual. O livro, por exemplo, Voltei, psicografado pelo médico Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Jacob, que na verdade é o espírito de Frederico Figner, que foi um diretor da Federação Espírita Brasileira. Esse homem, ele era estudioso do espiritismo, ele conhecia o espiritismo, ele vivia o espiritismo 24 horas por dia, trabalhava na equipe de doutrinação da Federação Espírita Brasileira, isso na década de 40, quando ele desencarnou. Ele chegou no plano espiritual com enormes dificuldades de entendimento, de desprendimento, de adaptação, precisou de muito mimo do Dr. Bezerra de Menezes
para que ele diminuísse as suas impressões. Ora, se para um espírito desse tipo não foi fácil, tu imagina para quem, né, não cultiva muito o estudo e o entendimento, ou a prática do bem e da caridade, que são fatores decisivos para o bem-estar do plano espiritual. É uma história belíssima, é um livro muito interessante de ler. Voltei. Muito bem. Seguindo, Rosane. Bom, e agora, então, Geraldo, nós vamos entrar no nosso assunto, né, sobre as colônias e postos espirituais. Conforme os relatos dos espíritos André Luiz, Otília Gonçalves, Manuel Filomeno de Miranda, Caibá Schutel e Camilo Cândido Botelho, através de médiuns renomados, né, como Ivone Pereira, Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier, né, esses grandes ícones do movimento espírita que nos deixaram esse legado para todos nós. Né? Então, vejamos o que eles falam dessas colônias, Geraldo. E a primeira colônia, imagine, é nosso lar. Inclusive, essa ilustração que nós estamos vendo é do filme. Que é realmente de passear no nosso lar, Rosane. Olha dá vontade, porque realmente é uma colônia extremamente organizada. E a semana que vem, né, Geraldo, nós vamos poder falar um pouquinho detalhada da organização dessa colônia, né? Então, nós podemos observar que no centro está a governadoria, tá? E, ademais, aqui as casas, os edifícios, os demais ministérios que compõem essa colônia, né? Então, é extrema organização para melhor servir. E alguns aspectos da vida no mundo espiritual que nós podemos descobrir ali, lendo o livro Nosso Lar, que nós vamos falar detalhadamente semana que vem, né? Como a questão da alimentação, não como nós pensamos aqui, não como nós vivemos aqui, né? Muda bastante, mas a necessidade de alimentação. Vestuário, como foi bem falado, todos têm direito a vestuário, mas apenas alguns têm condições de escolher a sua roupa. É interessante isso, né, Romana? Todos têm direito. Isso, inclusive, tem um departamento lá no Nosso Lar para isso, tá? Tem uma ocupação, né? A questão da água e da natureza é muito importante a essa integração do homem com a natureza para que todos possam se refazer, se harmonizar, para poder melhor servir. Tá? A água e a natureza é um tema que está sempre presente ao longo da obra O Nosso Lar, como nós veremos. Também tem, como bem disseste, a questão do descanso. O descanso é uma necessidade, sim, mas não como nós pensamos aqui. Mas também tem o entretenimento. Tem momentos de lazer, lá eles têm a possibilidade de frequentar concertos, desfrutar dos parques, obras de artes, galerias, bibliotecas. Aí a gente fica pensando assim, mas então nas colônias tem o que tem na Terra? Não, mas é justamente o contrário. A Terra tem uma cópia mal feita do que existe no plano espiritual. Os quadros, as esculturas, os edifícios, a arquitetura, tudo isso que nós temos aqui é uma cópia do plano espiritual. Então, há necessidade, sim, de entretenimento, existe, sim, a necessidade de descanso, mas não como nós pensamos que é. Não conforme a nossa necessidade terrena. Se aqui nós temos a necessidade de dormir 8 horas, e há aqueles que dormem 12, né? Imagine
que lá no plano espiritual não há a mesma necessidade, mas existe a necessidade do descanso. Algumas horas, alguns minutos é o suficiente. Existe um assunto muito interessante no livro Nosso Lar, que é o bônus horas, né? Então, e com isso o tema do trabalho. Lá todos trabalham. Todos. Interessante, né, Rosane? A palavra bônus hora nasceu com André Luiz, né? Ele que nos apresenta esse assunto. E eu gostei do nome, né? Bônus hora, né? É um nome interessante, é um nome bonito para acumulações de créditos. Pelas horas trabalhadas em benefício do teu irmão. Se você não faz o bem lá, não tem bônus horas. Tem que trabalhar. Então, tem duas coisas básicas nas colônias. Duas coisas básicas. Trabalho e estudo. Então, vamos conciliar. Tudo aquilo que a gente não conseguiu conciliar aqui no plano físico, nós vamos conciliar no plano espiritual. Legal. Trabalhar e estudar. E neste trabalho, nós temos a oportunidade de ganhar, sim, o nosso crédito, que é o nosso bônus. E tem uma motivação para isso. Nós podemos usar esses bônus, conforme nós veremos na próxima semana, em ocasiões muito especiais. Porque não é um dinheiro, é um crédito que tu ganhas para uma necessidade futura. E aí, na próxima semana, veremos que necessidades são essas. Rosane, as perguntas estão fervilhando aqui, Rosane. Eu vou reservar um tempinho aqui para a gente poder... Isso, porque nós só estamos começando. Está fervilhando. Eu estou adorando de ver aqui a nossa timeline com nossos irmãos interessadíssimos no tema, viu? Claro, e olha, se eles achavam que estava interessante, imagine que lá no nosso lar, assim como demais colônias que nós veremos, tem a organização dos lares. Uau, que legal! Nós temos a oportunidade de reconstituir os nossos lares, as nossas famílias espirituais, né? Então, não ficamos assim, perdidos, sem os vínculos daqueles que nós já tivemos a oportunidade de ter algum parentesco. Não. Nós vamos nos organizar, nós vamos ter um núcleo em uma dessas colônias, que nós vamos ainda ver as demais. Tá? Então, tem uma organização. E tem uma história muito bonita no nosso lar, que nós veremos no próximo encontro. E também nós vimos até no nosso pequeno fragmento ali do filme, o transporte, o aeróbus. Quem realmente não tinha condições espirituais de se transportar pela volitação, se utilizava do aeróbus, que já é um progresso, Geraldo, já é um progresso grandioso nas colônias. E existe, sim, um meio de transporte na colônia Nosso Lar, como nas demais colônias também. Tá? E esse que nós vimos no Nosso Lar é o aeróbus. André Luiz muito se utilizou dele no Nosso Lar, e depois, conforme o seu progresso, e nós já vimos que no final do livro ele já consegue volitar, se deslocar do Nosso Lar para a crosta da Terra, sem a necessidade de um transporte. Olha que história interessante, Geraldo. Bom, muito bonito. É uma obra reveladora mesmo, né? Foi, muito, muito. A gente não faz ideia, é necessário ler, estudar essa obra magnífica. E olha só, Geraldo, a gente só está falando, assim, pingadinho dessa obra. É só spoiler da nossa próxima aula. Só
que a gente tem uma ideia da organização das outras colônias através do nosso lar. Os 71 ministros da colônia. Tem ministros, tem os ministérios, cada um com a sua particularidade. Não, mas nós não vamos mais continuar, porque nós vamos dizer para os nossos irmãos que nos acompanham que a próxima aula não vai ser uma aula narrativa apenas. Nós temos um banco de imagens do projeto Imagem, onde todas a maioria do que nós vamos falar vai estar ilustrado. Eles conseguiram ilustrar o livro Nosso Lar. Então vai ser mais fácil nós apresentarmos, falarmos, discutirmos. Vai ser bem melhor o entendimento, porque vai ser visualizável, né? Vai ser bastante legal. É verdade. Então, continuando, né, nós podemos observar que nas colônias, assim como no nosso lar, há necessidade da perfeita integração do espírito e a natureza. Aqui nós podemos ver o André Luiz, né, conversando com Lísias, né, e eles estão ali contemplando a natureza, as águas, e nós podemos observar que demais estão transitando, dialogando, e isso é muito importante para nós. A natureza, para nós, hoje, ela é importante. Ainda que a gente não valorize, mas ela é fundamental. Quem lê e quem leu o livro A Vida Feliz, de Joana de Ângeles, ela tem exatamente, Geraldo, 6 mensagens falando sobre a importância da natureza, do contato com a natureza, o quanto a natureza é importante para nós refazermos as nossas forças, as nossas energias, revitalizar-nos, para que a gente possa prosseguir a nossa jornada. No livro pequenino da Joana de Ângeles, Vida Feliz, então, ela nos faz esse convite da necessidade de nós estarmos junto à natureza, praia, bosque, árvores, respirar o ar puro. Ela faz esse convite ao longo do livro. Perfeito. Então, vamos nós, né, seguir a orientação dos benfeitores. E a próxima colônia é a colônia Alvorada Nova, que é citada no livro Nosso Lar. Olha que interessante, Geraldo. Fazer uma fazer um adendo apenas, que nós estamos citando colônias com referências fidedignas, com referências confiáveis, exclusivamente da obra do médium Francisco Cândido Xavier e do médium Divaldo Pereira Franco. Não vamos nos aventurar a falar de outras colônias, porque a gente fica um pouco, ou de pesquisadores que fizeram alguma referência embasada pela Federação Espírita Brasileira, porque eles têm critérios bastante rigorosos para poder citar na sua biblioteca as informações. Precisa ter muita precedência, precisa ter muita referência e muita autorização espiritual. Então, a gente sabe que tem muitas fantasias, as pessoas falam, colônia tal, colônia essa, colônia aquela. Nós vamos nos circunscrever aqui apenas as colônias espirituais citadas na obra de Francisco Cândido Xavier, que é uma referência que nós respeitamos e de comum acordo todos nós entendemos que é confiável, né? Porque nos falam muito, colônia tal, colônia... Mas aí eu faço uma pergunta-chave. Qual é a fonte? Perfeito. Da onde saiu? É muito importante para nós termos a fonte dessa informação. Perfeito. Para que não seja apenas fruto da imaginação. E não incentivarmos isso. Temos que estudar, né? A doutrina espírita, a fé tem que ser raciocinada. Tem que ser. Mas a gente precisa raciocinar, né? Tanto, Geraldo, que essa colônia ela é citada no Nosso Lar. Ela é citada.
E aí, buscando essa informação no livro de Abel, o médium Abel Glaser, e pelo espírito de Caibar Schutel, da editora O Clarim, Alvorada Nova. Inclusive, este livro ele é repleto de imagens que foram desenhos mediúnicos dessa colônia. E ela é interessante que ela é coordenada pelo espírito Caibar Schutel, Geraldo. Olha só, quem de nós já não leu o livro Tem um livro biográfico de Caibar Schutel, O Bandeirante do Espiritismo, Cristianismo e Espiritismo e Protestantismo, que é uma obra. Ele teve muito embates com a Igreja Católica, com a religião protestante, porque, obviamente, era perseguido na sua cidade, Matão. Então, ele no teve interior, bastante estudos com relação a isso, né? O livro, Geraldo, Parábolas e Ensinos de Jesus, quem de nós já não pesquisou nesse livro? Ele é o autor. Uma referência. É ele, né? Agora, se tu me permites, Rosane, eu tenho que falar, né? O Caibar Schutel, ele vem com Eurípides Barçanufo desde a época de Jesus. Está lá no livro A Grande Espera. Eurípides Barçanufo era o jovem Marcos e Caibar Schutel, no livro A Grande Espera, era o trabalhador, aquele que saiu à busca de Jesus, chamado Josafá. Então, desde a época do Cristo, que ele já é um trabalhador de Jesus, está aí explicado por que ele é responsável por uma colônia. Apenas por uma colônia, né? E olha que interessante, essa colônia ela está localizada numa região umbralina, acima da crosta terrestre, e que direciona para a cidade de Santos. Rosane, o Nélio, que mora em Curitiba, também já foi da região aqui do Vale do Ribeira, trabalhador espírita, ele fez a pergunta para mim, se nós temos alguma colônia nos céus do Vale do Ribeira. Eu não diria que eu sei se tem uma colônia, eu saberia dizer se tem alguma colônia no céu do Vale do Ribeira, mas, olha, a colônia Alvorada está beliscando Santos, está aqui na Baixada Santista, já está pertinho. Está pertinho. E nós sabemos, Geraldo, que são infinitas o número de colônias na espiritualidade. Né? Nós temos notícias de algumas, o que já é o suficiente para nós. Né? Sabermos como é que se organiza, como é que são, os propósitos, a que se atendem. Isso para nós já é muito importante. Maiores informações quando nós retornarmos à pátria espiritual. E o interessante é que essa colônia ela possui mais de 200 mil habitantes. Né? E ela atende espíritos comprometidos com a prostituição e vícios de todos os tipos. Olha só, que trabalho. Para a gente ver assim, ninguém está desamparado, nenhum espírito está desamparado. Perfeito. Tá? E ela também é uma colônia devotada ao estudo da doutrina espírita e ao evangelho também. Perfeito. Ela possui centros de estudo, centros de cultura, e a mediunidade tem nela um destaque especial. Colônia Alvorada, sobre Santos. Vamos lá, Rosane. Tá pertinho de ti, Geraldo. Está pertinho, para um desdobramento, dar um passeio. Um pulinho. Geraldo, outra colônia citada no livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, é a colônia Lar da Bênção. E essa colônia, ela é uma importante colônia educativa, um misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da terra. De todas, Geraldo, deve ser aquela que mais toca o nosso coração, porque todas as mães
podem ficar absolutamente seguras, se é possível acalentar os corações, de que as crianças têm um tratamento todo especial. Existe colônia. Nós vamos ver 2 colônias aqui hoje. Uma delas é o Lar da Bênção, que se dedica, então, a acolher os pequeninos, as crianças que desencarnam. Então, é um cuidado muito especial, toda uma preparação para acolher esses pequeninos. E o objetivo também dessa colônia é preparar as mães para a maternidade responsável e atender as crianças que desencarnam e encarnam. Então, é uma colônia que prepara as mães e acolhe os pequeninos que regressaram do plano físico. E tem algo muito interessante que o instrutor do André Luiz nessa incursão à colônia Lar da Bênção é o próprio ministro Clarencio, que vai apresentar para o André Luiz essa colônia, para ver como ela é especialíssima, ela é muito especial. E nessa colônia, as crianças encontram o apoio necessário para o reajustamento espiritual. E gradativamente elas vão crescendo. É extremamente consolador, né, Rosane, saber isso. As mães, os pais, seus bebezinhos que ficaram pouco tempo aqui na Terra, por alguma ou qualquer razão que seja, entendemos que podemos ter esse alento no coração. São todos recebidos especialmente no plano espiritual. Inclusive, tem um espírito ali que trabalha, que é citado, a irmã Blandina. E a irmã Blandina, que trabalha, que tem o papel de mãe nessa colônia, geral dela nada mais é do que a nossa Meimei. Olha, que amor, né? Que espírito dedicado. Quantas mensagens Chico Xavier recebeu através de Meimei. E ela está citada também nos livros do André Luiz, no livro Ave Cristo, está lá, bem citado no livro Ave Cristo. Mas não vamos falar disso agora, senão o tema hoje já são 5:10, Rosane. É verdade, Geraldo. Olha só, outra colônia, Mansão da Paz, Escola Mansão da Paz, no livro Ação e Reação. O que nós sabemos dessa colônia? Ela é uma escola de reajuste espiritual e ela está sob a jurisdição do Nosso Lar. Ela está situada em região inferior. Olha que complicado. E ela se destina a receber espíritos infelizes, enfermos, decididos a trabalhar pela regeneração. O instrutor do André Luiz nesse livro, nesta colônia, foi o Druso. Então, ele se encarrega de apresentar para o André Luiz essa colônia. E o André Luiz ficou 3 anos na sua estadia nesta colônia para conhecer todo o trabalho dela. E ela é comparada, o André Luiz assim a compara com o mosteiro, Geraldo, de São Bernardo na Suíça. É um mosteiro típico da região, envolto por montanhas e um vento que não cessa. Assim é descrito esta colônia, a escola Mansão da Paz, pelo espírito André Luiz. Então, a gente imagina que região delicada é essa em que está essa colônia. Maravilhoso, Rosane. Eu estou aqui mandando uma mensagem para os nossos irmãos que a pergunta que não for respondida aqui na nossa live, eu vou responder junto com você também, pedir a tua ajuda pessoalmente após, e faremos isso por escrito, mas nós vamos sim dar algum comentário sobre alguma perguntinha aqui, porque são várias. E eu acredito que com o tempo a gente já vai respondendo, né? Pela apresentação das próprias colônias.
A quinta colônia, Geraldo, é a colônia Redenção, que está descrita no livro Sexo e Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e Além da Morte, pelo espírito de Otília Gonçalves, que foi uma trabalhadora, a primeira coordenadora da Mansão do Caminho. Então, ela foi acolhida nesta colônia. E o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele reside nessa colônia. Apenas para situar os nossos irmãos, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele é autor de pelo menos 15 obras psicografadas pelo médium Divaldo Pereira Franco. Todas elas, a maioria delas, claro, voltada para o estudo da obsessão, o entendimento e o esclarecimento sobre a ação do mundo espiritual aos médiuns, aos não médiuns, a todas as pessoas. Então, é uma obra vastíssima, voltada para esse tema. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, que se preparou na colônia Redenção para vir aqui cumprir a sua belíssima missão e, retornando à parte espiritual, continuar, né? Como ele está conosco até hoje. Essa colônia, ela tem mais de 1 milhão de habitantes de desencarnados, Geraldo. É muita gente, é muito irmão habitando a colônia Redenção, né? E dela partem com muita frequência espíritos comprometidos com o progresso da humanidade, em reencarnações desafiadoras, e ela está localizada sobre o leste da Bahia. Também pega ali a região de Feira de Santana, coincidentemente onde Divaldo nasceu, em Feira de Santana. E nós sabemos também que essa colônia se dedica muito a preparar médiuns. Perfeito. E o Divaldo, com certeza, se preparou lá na colônia Redenção para vir, né? E fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção. Que, segundo Otília Gonçalves, o Centro Espírita Caminho da Redenção é um braço da colônia Redenção. Nada é por acaso, né, Rosana? Nada é por acaso. E seguindo o nosso roteiro, nós temos no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, a colônia correcional da Legião dos Servos de Maria. E olha que interessante. Essa colônia atende aos suicidas. Então, ninguém está desamparado, tá? Atende os seus dirigentes e servidores, eles agem em nome de Maria Santíssima, sua mentora e orientadora maior. A colônia é representada por uma fortaleza cercada por um conjunto de muralhas fortificadas. E ela está situada numa região sombria da espiritualidade, né? Devido a esse público tão especialíssimo da qual ela se ocupa. Perfeito. É um livro também extremamente revelador. É um livro denso, com muitas informações. Demorou muito tempo para o plano espiritual autorizar que ele viesse a lume. Ivone do Amaral Pereira ficou com esse livro guardado 50 anos dentro da sua escrivaninha, porque as revelações que ele tinha eram extremamente elucidativas com relação a um tema muito delicado, que é a vida no plano espiritual dos espíritos que deixaram a Terra pela porta do suicídio. Mas não menos importante do que qualquer outra obra, como esclarecimento, como fortalecimento nas convicções, o amor à vida que todos nós devemos buscar. Então, é importante essa obra hoje, com todo o entendimento que André Luiz trouxe, com seus livros e outros, é uma obra que já se faz extremamente necessária a leitura e o entendimento dela. A próxima colônia, Geraldo, se chama Campo da Paz e ela está descrita no livro Os Mensageiros. E o espírito que coordena essa visita do André Luiz à colônia é o instrutor Jerônimo. Tá? Então, ela está localizada no umbral,
né, muito próxima à Terra, e ela tem como missão receber espíritos enfermos, mais desequilibrados do que maus, pelo choque da morte física ou pelo apego material. Os desencarnados são recebidos, tratados, reajustados e encaminhados a outros planos. Então, se ele já está melhor, já está fortalecido, então se ele tiver merecimento, ele vai para a colônia nosso lar. Então, a colônia Campo da Paz é a passagem para outras colônias. Perfeito. Interessante essa questão. A oitava colônia é o posto Casa Transitória de Fabiano, descrito no livro Obreiros da Vida Eterna. Tá? Quem orienta o André Luiz aqui é o instrutor Jerônimo. Na anterior, dos mensageiros, o instrutor Geraldo, fazendo uma correção, era o Aniceto. Tá? E aqui, nessa casa transitória, tá? Ela é uma grande instituição piedosa, assim como foi a da personalidade de Fabiano de Cristo, no campo dos sofrimentos mais duros, em que se reúnem espíritos recém-desencarnados. E ela foi fundada por aquele que nós conhecemos como Frei Fabiano de Cristo, e está sob os cuidados dele. Então, é uma colônia muito importante em auxílio das almas dos espíritos sofredores. É um espírito extremamente experiente na dedicação à sua vida nos planos de Jesus, há muitos séculos dedicado ao bem, então com uma extrema bagagem e capacidade para desenvolver uma tarefa tão delicada como essa, né, Rosane? É um espírito dedicadíssimo, encarnado, o que ele fez, o legado que ele deixou e continua atendendo a todos aqueles que necessitam, né? Ele faz me lembrar muito o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que não cessa o seu trabalho pelos sofredores. E a nona colônia, Geraldo, já estamos chegando no fim, é a colônia Cidade de Castrel, que foi revelada por um reverendo. Olha só que interessante. O reverendo George Vale Owen, ele, através das suas manifestações mediúnicas, ele tinha as visões e transcreveu tudo isso. Esse livro ele foi editado pela FEB, traduzido por Carlos Embaçaí. Tá? A Vida Além do Véu. O que nós sabemos, né? Olha, outra colônia que se dedica ao atendimento à infância. Ele recebe espíritos desencarnados na infância, prepara-os para a nova realidade da vida. E é muito interessante que ele se ocupa assim, de reintegrar esses espíritos que não conseguem retomar a sua forma física. Essa colônia os ampara, os prepara, né, para uma próxima reencarnação e acompanha esses espíritos no que nós conhecemos de fase infantil. Então, é um trabalho muito especial, muito delicado. Perfeito. A última colônia é a colônia que é um posto, né? Que é o Sanatório Esperança, e ele foi assim nomeado realmente pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é uma obra, Geraldo, que foi erguida graças aos esforços e sacrifícios do eminente espírito Eurípides Barçanufo, na década de 1930 a 40. Aquele sanatório passou, né, o Sanatório Esperança, ele passou a recolher desde então as vítimas da própria incúria,
tornando-se um laboratório vivo e pulsante para análise profunda das alienações espirituais. Assim está descrito na introdução do livro Tormentos da Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E ele é um posto de recolhimento para os médiuns falidos. Com certeza deve ter, Geraldo, mais algumas informações sobre esse hospital, esse sanatório. Eu tenho sim, Rosane. O próprio livro Tormentos da Obsessão, ele dá toda a especificidade dessa colônia. Mas é interessante que Eurípides Barçanufo, quando ele chegou no plano espiritual, um espírito redimido, um trabalhador de Jesus experiente, de muitos séculos, de milênios, inclusive, dedicado ao cristianismo, quando ele chegou no plano espiritual e viu muitos irmãos espíritas, principalmente, chegando e vendo que faliram na sua missão, essas pessoas entrando num estado de perturbação, quase levando-os, e muitos levando à loucura, compadecido com esse estágio de perturbação, da falência da missão não cumprida, ou deturpada, ou mal feita, enfim, ele solicitou e pediu o intermédio de Santo Agostinho, que foi um benfeitor que lhe assessorou muito quando ele estava desencarnado na Terra. Eurípides Barçanufo desencarnou em 1918. Para que ele levasse Santo Agostinho seu pedido especial ao Senhor Jesus Cristo, para que aquecesse, que ele pudesse construir um educandário, um posto, um hospital, como está descrito, um sanatório, para que recebesse as pessoas em estágio de perturbação espiritual muito avançado, por conta da falência da missão que tinham a desempenhar aqui na Terra. Recebeu a anuência, realizou todo o trabalho, tem vários pontos, postos, educandário, vários prédios, essa colônia, e muito dedicado, muitas pessoas colaboraram, e tem muitas lições, Rosane, para nós nesse livro, porque o Manuel Filomeno de Miranda, ele acaba conversando, entrevistando vários internos do Sanatório Esperança, que é muito útil, contaram as suas experiências, que para nós é bastante válido. Então, realmente, tem muito a ver conosco, porque é uma colônia cujo responsável é o nosso querido patrono espiritual, Eurípides Barçanufo. Então, nós temos assim um carinho especial por esse estudo e que recomendamos a leitura do livro Tormentos da Obsessão. E deixamos várias dicas de leitura aqui, né? Bibliografia que não falta para pesquisar. Rosane, vai ter que preparar para mim depois, e nós publicaremos aqui nos nossos comentários esses livros todos citados que os nossos irmãos estão pedindo aqui. Por favor, mandem as referências para nós depois da live, viu? E nós faremos isso com todo amor e carinho, com certeza. Com certeza. Finalmente, né, Rosane, que o tempo chegou, né? Nós agradecemos, né, Geraldo, a atenção de todos, por esses minutos, né, que a gente pôde compartilhar esse conhecimento e que possamos fazer reflexões muito sérias sobre nós, sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Perfeito, Rosane. Para que nós possamos ler, refletir, né, sobre a vida espiritual. O que nós plantamos hoje na vida terrena, nós colheremos na vida espiritual. Então, que nós, né, reflitamos sobre esse plantio que nós nos propomos a fazer aqui. Eu prometo que, terminando a nossa live, eu vou assistir o filme Nosso Lar de novo. Eu já assisti, eu não aguentei, eu assisti. É muito bom. Então, vamos à nossa prece. Muito obrigado e uma ótima e abençoada noite a todos. Rosane, um grande abraço. Boa noite a todos. Muito abraço.